Audio Jungle. Falando sobre o espírito, sobre esta camada da tricotomia humana, eu gostaria de ler um texto com você que está em 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 6, que diz assim: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. O Espírito, ele nada mais é do que o fio de ligação entre os dois mundos. O Espírito, ele conecta o mundo natural, natureza de baixo, com o mundo espiritual, a natureza de cima. Assim, então, nós podemos dizer que o Espírito é o campo seguro que habita dentro do homem, né, onde a voz de Deus é ouvida e discernida. Essa voz, quando ela é falada através do Espírito Santo de Deus ao nosso coração, é uma voz que não fica clara ao nosso raciocínio. Ou seja, o cérebro, ele não tem a competência de reconhecer essa voz, de reconhecer esse contato, de reconhecer aquilo que é espiritual, ok? Então, dessa maneira, nós somos guiados, né, através do nosso espírito por convicção. Somos guiados por fé. Quando a palavra de Deus é ministrada dentro do nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus, né? Ou seja, o Espírito Santo ministra no nosso espírito, nesse campo seguro, nesse fio de conexão que une os dois mundos, e o nosso espírito, ele passa, né, as convicções, as direções para a nossa alma, para que a nossa alma, então, possa agir em concordância com o nosso espírito, né? Só que quando antes de Adão pecar, Adão ele tinha essa conexão perfeita com o Senhor. A Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor ele vinha, né, para ter comunhão com Adão. Não o corpo físico de Deus, porque Deus não possui um corpo, mas o Espírito de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus vinha para ter relacionamento com Adão no Jardim do Éden. E Adão tinha essa conexão muito clara, muito nítida, muito transparente de ter esse relacionamento com Deus. Após a queda, esse espírito nosso, né, que faz parte da nossa tricotomia, após a queda, esse espírito ele adormeceu dentro de nós. É como se o homem tivesse se tornado um ser dicotômico, né? A dicotomia é aquilo que compõe os animais. Os animais eles possuem uma alma e eles possuem um corpo, né? A diferença dos seres humanos
é que o ser humano possui um espírito, então por isso que é um ser tricotômico. Então após a queda, após o pecado, é como se o espírito do homem tivesse adormecido e tivesse rompido aí essa conexão com o céu, né? O espírito ele é uma centelha da eternidade dentro de nós. Nosso espírito ele não morre, né? Mas ele fica infrutífero todas as vezes que nós não nos conectamos ao Espírito Santo de Deus para que a gente tenha, né, e consiga ter essa conexão com os céus, com a nossa natureza de cima, ok? Então o Espírito, a função dele é conectar o mundo natural com o mundo espiritual e fazer com que a nossa vida tenha interação com o reino dos céus. Há um texto, estava falando acerca do espírito adormecido do homem, há um texto que está em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 25, que diz assim: Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Percebe? Durante muitos anos, o homem deixou de se conectar com Deus. Após o homicídio que houve, né, quando Caim matou Abel, depois desse período a terra entrou em um verdadeiro colapso, né, assim por dizer, e durante muitos anos os homens ficaram sem a comunicação com Deus. E a Bíblia diz que somente quando Adão coabitou com Eva, que teve um filho chamado Sete, este cresceu, teve um filho chamado Enos, foi nesse período que os homens voltaram novamente a ter um contato com Deus, ou seja, o espírito que estava adormecido, ele foi novamente, né, despertado, com muito mais dificuldade, obviamente, porque o pecado passou a habitar em nós, e essa conexão ela ficou muito mais difícil, né? A gente vê nos nossos dias quanto que as pessoas estão distantes de Deus, o quanto que elas não conseguem se comunicar com Deus, porque o seu espírito está adormecido, ele só é despertado quando o Espírito de Deus vem fazer morada em nós, ou quando nós estamos em conexão com Deus, buscando a presença de Deus, que esse nosso espírito ele é conectado novamente. Então Paulo ele nos ensina aqui em 1 aos Coríntios, no texto que nós lemos, que o nosso espírito ele sabe as coisas do homem, ele sabe as coisas da alma, da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus sonda as profundezas de Deus. Então você percebe que o espírito ele tem uma conexão que é muito profunda, né? Dos três aí, aquele que é o espiritual, o campo seguro que nos conecta a esses dois mundos. Então ele diz, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Né? E no final do texto, no versículo 16, ele diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós passamos a pensar como Jesus pensa, através das Escrituras, quando o Espírito Santo de Deus nos revela quem é Jesus, nos revela quem é o Pai, nos revela acerca da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, ampliando mais essa questão do Espírito, Paulo ele nos ensina em 1 aos Coríntios, capítulo 14, acerca do dom de línguas, né? Quando nós recebemos o dom de línguas, que ele, por sua vez, nos auxilia na oração. Todo o capítulo 14 de 1 aos Coríntios, Paulo ele vai explicar à igreja de Coríntios sobre o dom de línguas e o dom de profecia. Ele vai falar como que a igreja deve usufruir deste dom e como que ela deve ser implantada na igreja para que não haja confusão, para que não haja escândalo, para que as pessoas aprendam, né, a adorar a Deus, a cultuar a Deus com este dom de língua, favorecendo com que o seu espírito possa orar. 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo de número 10, diz assim: Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Na tradução da NVI diz assim: há, por exemplo, diversos idiomas no mundo,
Todavia, nenhum deles é sem sentido. Versículo 11. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica infrutífero. O que farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas, ou outras línguas, mais do que todos vocês. Então o apóstolo Paulo, aqui nesses versículos, não vou me deter aqui o capítulo todo, mas falando exclusivamente da função do Espírito, ele diz assim que existem muitos idiomas no mundo, e todos eles têm a sua importância, têm a sua significação. Mas se, por exemplo, você conversar com uma pessoa que tem um idioma, que tem uma linguagem diferente da sua, não haverá comunicação. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não vai identificar aquelas palavras. Ele não vai compreender que tipo de linguagem é aquela. Aqui, obviamente, no Brasil, nós estamos muito familiarizados com a língua inglesa. Então, quando a gente assiste, por exemplo, um filme em inglês, mesmo que a gente não compreenda, com precisão todo o idioma, algumas palavras a gente consegue identificar. Por quê? Porque essas palavras o nosso cérebro conhece, e por conhecer, ele sabe do que se trata. Um exemplo, você está assistindo um filme e alguém diz lá, good morning, você vai entender que a pessoa está dizendo bom dia. Você vê no filme a pessoa dizendo I love you, você vai entender que ela está dizendo eu te amo. Porque essas palavras, por mais simples que sejam, são palavras que basicamente todos nós conhecemos. Então o cérebro, ele identifica. Mas se você conversar, por exemplo, com um árabe, com um chinês, se você não falar o mandarim, se você não falar o hebraico, se você não falar nenhum desses idiomas, a comunicação fica muito difícil, porque o nosso cérebro não reconhece aquele tipo de linguagem. Então ele está dizendo, eu não posso ignorar o sentido da voz, eu tenho que entender que existe sim uma significação. Então ele diz assim, pelo que o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora. É aqui que eu quero me deter. Se o espírito é o fio de ligação entre os dois mundos, Paulo está dizendo que o nosso espírito tem uma necessidade de se comunicar com Deus. O nosso espírito precisa conversar com Deus, precisa receber vida em Deus, para que ele possa direcionar a nossa alma. Então ele diz assim, eu preciso orar com o meu espírito, embora o meu entendimento fique sem entender aquilo que eu estou falando. É por isso que nós falamos assim, línguas estranhas. Estranhas ao quê? Estranhas ao cérebro, estranhas ao nosso raciocínio. Por quê? Porque o cérebro, ele não identifica que tipo de linguagem é aquela. E quando nós estamos orando em línguas, nós não estamos falando a língua dos anjos, nós estamos falando a língua do Espírito. É uma língua do Espírito que se comunica conosco. Lembra o texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2? Paulo ele diz assim, que o Espírito nos revelou, porque ele sonda, ele prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Da mesma maneira, o espírito do homem sabe as coisas que estão no homem, porque é a parte espiritual do homem. Então Paulo ele ensina que o nosso espírito ele precisa de oração. Então é por isso que quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas é um dom que todo cristão precisa ter. Agora você pode me perguntar, mas eu não oro em línguas, significa que eu não sou batizado no Espírito Santo? Sim, você é batizado, você é batizada no Espírito Santo. Porque quando você recebe o testemunho de Jesus Cristo e você entrega a sua alma para Jesus, automaticamente esse corpo nosso passa a ser a morada, passa a ser o templo do Espírito Santo. Então Deus, Jesus e o Espírito Santo vêm fazer morada em nós. A Trindade, ela não se separa. O Espírito Santo não fica fora do seu corpo porque você não ora em línguas.
significa que você não recebeu este dom, mas este dom é um direito que todo crente, que todo cristão, que todo filho de Deus, ele pode receber, porque Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons. Nós lemos aqui ele dizendo: assim como vocês desejam os dons espirituais, procure abundar neles para a edificação da igreja. E o dom de línguas é o dom que faz com que o nosso espírito ora. Então Paulo ele nos ensina, como nós lemos aqui, ele diz assim: o que é que eu vou fazer então? Então ele fala: eu vou orar com o meu entendimento, com a minha linguagem, com a minha nacionalidade, mas eu também vou orar em línguas para que o meu espírito possa orar. Eu vou cantar, né, no idioma conhecido, mas eu também vou cantar cânticos espirituais para que o meu espírito possa cantar. E Paulo ele diz assim: dou graças ao meu Deus porque falo em outras línguas, né, mais do que todos vocês. Paulo não estava se gabando quando ele dizia isso. Ele estava encorajando os irmãos da importância do dom de línguas e que nós precisamos orar em línguas para que o nosso espírito possa orar. E o nosso espírito orando, ele se conecta com o Espírito Santo de Deus, que sonda as profundezas de Deus e nos revela aquilo que precisamos saber para que a nossa alma possa, para que nossa alma possa governar sobre a terra, ok? Então, talvez você possa dizer assim: pastor, eu não sou batizado em línguas, mas você está dizendo aí que eu sou batizado com o Espírito Santo. Correto, porque em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo ele classifica ali 9 dons do Espírito Santo. Um deles é o dom de línguas. Então ele diz que o Espírito distribui a cada um a maneira como ele acha mais útil, a maneira como ele quer. Mas todos nós podemos buscar os dons espirituais e podemos recebê-los. Então você é batizado com o Espírito Santo e talvez só não tenha o dom de língua sobre a sua vida, mas você tem direito, e quem diz isto é a palavra de Deus. Em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 37, diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então aqui Pedro ele está dizendo que este dom, né, esta promessa, diz respeito a vós, está falando daquele povo, mas também está dizendo aos vossos filhos, aqueles que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar a sua maravilhosa graça. Então, o dom de línguas, ele é um presente de Deus que é dado pelo Espírito Santo e nós devemos buscar este dom. Eu posso compartilhar, por exemplo, da minha experiência quando eu recebi este dom, né? Já havia aceitado o testemunho de Jesus, já havia entregado a minha alma a Jesus Cristo, já era um filho de Deus, já estava começando a caminhar com o Senhor. E quando eu via nos cultos os irmãos orando em línguas, eu não tinha este dom, mas eu desejei este dom e eu passei a buscar este dom. Então eu me lembro que na época, há 20 anos, eu comprei alguns livros que falavam sobre o dom de línguas, sobre a interpretação de línguas, e eu comecei a ler esses livros e comecei a orar a Deus e a buscar a Deus pelo batismo deste dom. Eu lembro que em um determinado dia, orando em casa, eu fui batizado com este dom e eu passei a orar também em outras línguas. Então, o meu espírito passou a receber edificação, ok? Então, é interessante, é importante você que não ora em línguas, buscar este dom, receber este dom, para que você também possa fazer com que o teu espírito, que é o fio de ligação entre os dois mundos, que é o campo seguro onde Deus trabalha, onde se move o sobrenatural, para que a nossa conexão esteja com poder de eficácia muito maior. Não significa que porque você não possui este dom, que Deus não ouve a sua oração.
Não, Deus ouve a tua oração, Deus recebe a tua oração. Nós estamos falando de colocar o nosso espírito em oração, do nosso espírito em adoração, para o desenvolvimento de uma vida espiritual muito mais satisfatória, com muito mais poder, com muito mais graça, com muito mais convicção daquilo que é espiritual, porque se estamos falando do que é sobrenatural, obviamente a nossa mente, o nosso cérebro não vai reconhecer o que nós estamos fazendo, mas o nosso espírito vai reconhecer isso, ok? Há um texto em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26, que diz assim: da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Olha como é profundo isso. Aquele que examina os corações, falando de Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito? Interceder por nós, nos auxiliar na oração, porque nós não sabemos orar da maneira como convém. Percebe como é importante você ter o dom de línguas, você buscar o dom de línguas, embora você já seja batizado com o Espírito Santo, só ainda não possui este dom. Então é necessário buscar este dom para a sua vida de oração se tornar uma vida de oração muito mais satisfatória. Então ele diz assim: aquele que examina os corações, Deus, sabe qual é a intenção do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então, se nós não sabemos orar da maneira correta com o nosso entendimento, com o nosso raciocínio, nós precisamos desta conexão. O nosso espírito, ele precisa estar não adormecido, mas ativo, em conexão. Essa centelha da eternidade dentro de nós precisa estar ativa, ok? Então, o dom de línguas, ele nos auxilia nesta conexão. E aí, para nós fecharmos esse assunto, eu gostaria de ler um texto com você que está em Eclesiastes, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, versículo de número 7. Aqui vai falar, lembra que lá no início eu disse que o espírito, a alma e o corpo trabalham em sintonia, mas após a nossa morte eles tomam destinos diferentes? Aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui Salomão ele está dizendo acerca da morte. Quando nós morremos, o corpo volta ao pó, como era, como foi formado. Mas o nosso espírito, essa centelha da eternidade dentro de nós, né, este ponto de ligação entre os dois mundos que nos conecta do mundo natural, terra, ao mundo espiritual, céu, ele volta para Deus que nos deu. Então, assim, após a morte, o espírito de todo homem, de todo ser humano, ele volta para Deus, ok? Então, isso é o espírito. E Paulo, ele diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis, santificados para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, busque o batismo. Se você não ora em línguas, busque este dom. Peça ao Senhor, peça em oração, se consagre. Se você tiver dúvidas, leia livros que falam sobre o batismo em línguas, para que você possa conhecer melhor. Mas você tem direito a este dom, você tem direito a receber este presente, porque a palavra de Deus nos garante, em nome de Jesus. Amém? O próximo vídeo eu vou tratar acerca da alma. Qual é a função da alma na tricotomia humana?